Olá! Hoje venho falar-vos do livro A Última Ceia, de Nuno Nepomuceno. Eu recebi este livro do autor para poder fazer a minha opinião aqui para vocês, para poder divulgar também. Já tem sido um hábito o Nuno enviar-me então os seus livros para que eu fale aqui para vocês sobre eles. E para quem sabe e quem acompanha aqui o canal sabe que eu li A Cela Adormecida, Pecados Santos e agora ele lançou então o seu último livro, que é A Última Ceia. Para quem conhece a escrita do Nuno Nepomuceno, ou para quem conhece um pouco do autor, sabe que ele escreve muitos livros de mistérios, thrillers, vamos dizer assim, muito no género, para quem conhece e para quem quer uma referência, muito do género de Dan Brown. Basicamente acontece um acontecimento, um assassinato, um roubo, e algumas pessoas são então chamadas para resolver essa questão. No caso dos livros do Nuno Nepomuceno é então o professor Catalão. O professor Catalão já entrou nos últimos 2 livros que eu referi e também vai entrar neste livro. Mas vamos saber um bocadinho mais sobre esta história. Conta-nos então a história de uns assaltos que têm acontecido em Itália, mais propriamente em 2 igrejas, que guardam então 2 cópias de um quadro muito conhecido que se chama A Última Ceia. Para quem é católico ou para quem conhece um bocadinho do que é a Última Ceia da religião cristã, é então um quadro pintado por Da Vinci, se eu não estou enganada, que representa então a Última Ceia que Jesus Cristo teve e que é então retratada na Bíblia. E basicamente nessa Última Ceia estão representados ele e os 12 apóstolos naquele que é o momento em que ele anuncia que um deles o irá trair. E basicamente o que acontece é que há uma noite em que assaltam 2 igrejas em Itália que guardam então 2 das cópias, e o que acontece é que a polícia italiana vai então tentar investigar e o professor Catalão é então recrutado novamente pelos serviços secretos portugueses para ir ajudar, porque entretanto há uma portuguesa que se envolve neste caso e a polícia portuguesa é então chamada a intervir. E, mais uma vez, eu adorei este livro. Este é daquele género de leitura que eu gosto de fazer regularmente. Eu já era muito fã do estilo tipo Dan Brown e quando o Nuno Nepomuceno começou a lançar os seus livros em Portugal e eu comecei a ter conhecimento deles, eu fiquei fã, porque realmente eu gosto do estilo de escrita do autor, gosto da forma como ele escreve as histórias e, acima de tudo, eu gosto deste tipo de histórias. Portanto, para quem gosta deste tipo de histórias, acho que vai gostar bastante dos livros do Nuno Nepomuceno. E esta história é envolvente. O Nuno tem uma coisa que é muito importante e muito interessante na sua escrita, que é ele faz um grande trabalho de campo, ou seja, ele deslocou-se efetivamente aos locais, ele foi à Academia de Artes de Londres, acho que é assim que se diz, a Academia de Artes de Londres, um bocadinho. Academia Real das Artes de Londres, ele foi efetivamente lá para fazer todo um trabalho de campo, de pesquisa, e para além disso, e para além de todo o seu trabalho de campo e de pesquisa, não só em termos do que é a investigação dos serviços secretos, mas também, neste caso, nos termos de arte, ele também faz um grande trabalho de campo na parte da religião. E esta é uma parte que o Nuno aborda muito nos seus livros, é a parte da religião. Nos outros livros tivemos muita parte do islamismo e da parte árabe, neste temos muita parte do catolicismo. E o que é que significa então esta obra de arte, que é uma obra que é muito importante para os amantes da arte e da arte religiosa. Para quem é católico sabe que esta é uma das personificações mais importantes, a Última Ceia de Jesus Cristo, aquela que hoje em dia ainda é personificada nas missas, nas tradicionais missas católicas, e também por ter sido o local onde Jesus Cristo anuncia que então vai ser traído e que sabe quem então o vai trair. Portanto, é um livro cheio de conhecimentos e cheio de abordagens interessantes sobre o que é e o quão importante é esta obra para os católicos, mas para além disso consegue construir um enredo muito interessante à volta do que é a parte mais thriller aqui e, sinceramente, consegue-nos sempre surpreender. Eu confesso que até ao fim acreditei naquele que seria o culpado à primeira vista, mas nunca imaginei que seria efetivamente aquela pessoa. E isso acontece em todos os livros dele. Eu nunca consigo imaginar efetivamente quem é que está por trás daquilo. Consigo desconfiar, mas ele consegue-nos sempre prender até ao fim e consegue-nos sempre surpreender. Isso é uma característica que eu gosto imenso da escrita do autor.
É uma escrita completamente atual, ele consegue incluir aqui coisas muito interessantes da atualidade, pequenos apontamentos que têm que estar atentos para perceber, mas também pequenos apontamentos para os seus próprios livros. Ele aborda muito isso é muito engraçado. No último livro que ele lançou, No Pecados Santos, ele falava de si próprio, portanto é muito, muito interessante. E neste livro ele também faz uma pequenina abordagem, não tão direta, mas uma pequenina abordagem, de um dos seus livros, e isso é tão, mas tão interessante. Eu gosto quando um autor se preocupa com estes pequenos pormenores, que faz com que leitores mais atentos percebam e se relacionem ainda mais com o autor e com a escrita do autor. Portanto, é definitivamente um livro que eu vos recomendo. Eu recomendo muito o Nuno Nepomuceno. É realmente um dos autores portugueses, neste momento, para mim, dos mais interessantes, dos mais atuais, e aquele que, apesar de não ter o apoio tão grande dos públicos em massa, é completamente um autor que eu acho que deveria ter muito mais atenção, e aquele que eu recomendo muito desta nova vaga de autores portugueses. Torço muito para que ele tenha bastante sucesso, que escreva muitos mais livros, que nos continue a surpreender, e só posso recomendar que leiam A Última Ceia, mas também que leiam os outros livros do autor, que são fantásticos. Por isso, aqui fica a minha recomendação. É isso, espero que tenham gostado de mais uma opinião aqui no canal. Digam-me nos comentários se vocês já leram este livro e o que é que acharam, se vocês também são fãs do Nuno Nepomuceno. E é isso, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau! You got me singing way, oh, way, oh, oh. You look like a guy who could treat me right.